Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Um grupo de produtores, pesquisadores e empresários brasileiros de amendoim esteve nos Estados Unidos conhecendo a cadeia produtiva do grão. Nos últimos 10 anos, a área destinada ao cultivo de amendoim no Brasil cresceu em média 11% ano a ano. Com o objetivo de promover o intercâmbio de conhecimento e inovação entre Brasil e Estados Unidos para ajudar a fomentar a cultura do amendoim, 14 participantes, entre pesquisadores, empresários e representantes de entidades e cooperativas que compõem a cadeia produtiva do grão no país, estiveram em solo americano para uma expedição. Foram 5 dias no estado da Geórgia, visitando instituições como universidade, parque de pesquisa de irrigação, laboratório de pesquisa de amendoim e fazendas. Estamos aqui no Peanut Tour 2024, é realmente uma experiência fantástica, tá podendo conhecer todo esse processo nos Estados Unidos, onde realmente a gente vê que nós temos muito que melhorar, muito que fazer. É uma grande oportunidade desse conhecimento que estamos adquirindo para levar aí para o Brasil, para que a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso amendoim no nosso país. Durante as visitas, a comitiva brasileira teve a oportunidade de conhecer de perto as mais recentes tecnologias e práticas agrícolas empregadas pelos norte-americanos, que são um dos maiores produtores de amendoim do mundo. O amendoim vem conquistando espaço a nível mundial com o aumento do consumo. Um alimento saudável, nutritivo e muito relevante para a cadeia de desenvolvimento do agronegócio. A área destinada ao cultivo de amendoim no Brasil cresceu em média 11% ao ano na última década. São Paulo, maior estado produtor do país, foi responsável por mais de 736 mil toneladas em 2023, de acordo com o Instituto de Economia Agrícola. Destaque para os municípios de Tupã, Marília e Jaboticabal. São Paulo também lidera as exportações brasileiras do grão. Principais destinos: Rússia, Argélia e Holanda. Em 2023, o país exportou 297 mil toneladas de amendoim descascado, gerando 443 milhões de dólares em receita. O Brasil é o 11º maior produtor de amendoim do mundo, em um ranking liderado por China e Índia, e exporta para 117 países. Começa hoje o período da piracema em São Paulo. Até o fim de fevereiro, os pescadores devem respeitar algumas restrições. A piracema é o período em que os peixes sobem os rios para a desova. A medida visa a preservação das espécies nativas durante a fase de reprodução dos peixes. Até o dia 28 de fevereiro de 2025, a pesca fica restrita nas principais bacias hidrográficas de São Paulo, abrangendo os rios da Bacia do Paraná e do Atlântico Sudeste. Durante a piracema, os pescadores poderão capturar espécies como a tilápia, tucunaré, carpa e bagre americano, mas devem observar as restrições de método e local de pesca. Cada região tem uma norma específica. Quem se dedica à pesca artesanal recebe o seguro defeso, um benefício temporário destinado aos pescadores durante o período de proibição. O atraso na semeadura da soja acelera o trabalho dos produtores de grãos em Rio Verde, Goiás. Eles correm para terminar o plantio da safra. O Robson é responsável por essa plantação de soja em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. A área de 60 hectares pertence à mãe dele. Um irmão mais novo também ajuda no trabalho. Antigamente ela arrendava. E a gente viu a oportunidade, a gente mesmo decidiu a tocar as fazendas dela para ter um rendimento melhor e também tocar esse negócio de família, por conta que se a fazenda está aqui e o chão está aqui, é mais fácil a família cuidar do que deixar na mão de terceiros. Além dessa, a família também tem outra área do mesmo tamanho em Turverlândia. Hoje, todos eles vivem da produção de grãos nesses 120 hectares de terra. Foram 2 anos que meu pai plantou. E a gente teve um intervalo que ele deu uma desanimada, ele ficou 3 anos sem plantar e a gente retomou, como eu tinha te dito, ele arrendou
e a gente fez essa retomada para o plantio próprio, para a gente dar seguimento no negócio da família. Então, tudo que a gente tem sai da fazenda ou da comercialização. Esse ano, o Robson e outros produtores rurais do estado passaram por um grande susto que ainda tira o sono deles. As chuvas chegaram mais tarde, atrasando o início do plantio da soja para a safra 2024-2025. O vazio sanitário em Goiás terminou no dia 25 de setembro, ou seja, os produtores já estão autorizados a plantar há mais de um mês. A preocupação única que a gente tem hoje é de ter uma boa janela para o milho safrinha, como a Saara de Rio Verde. Normalmente a gente planta no finalzinho de setembro, 1º de outubro, a gente está plantando hoje já mais ou menos de 16, 17, 18 e não finalizou ainda. Então nós estamos preocupados com a segunda safra, mas a nossa preocupação também é de Turvelândia, que nem se inicializou o plantio ainda. Então nossa janela está ficando muito curta e também vamos ter que tomar muito cuidado para fazer o manejo correto, um manejo muito em cima para não ter nenhuma surpresa desagradável no final também, deixar por conta só do clima e de Deus só. O plantio de soja na safra 2024-2025 em Goiás deve ocupar uma área de 4,85 milhões de hectares, 2,1% maior que a área plantada na última safra. Já a produção esperada é de quase 19 milhões de toneladas, 7,1% a mais que na safra anterior. Um produto de muita boa qualidade, é um material excelente para a produção e a única preocupação que nós temos mesmo hoje é a questão da segunda safra. Por conta que, mantendo esse padrão de chuva, esse nível pluviométrico que está tendo de chuva, a safra vai ser uma boa safra. A expectativa é tão boa que a família planeja usar o dinheiro da venda dos grãos para comprar mais terras e aumentar a área que plantam hoje. A gente vai se planejar esse ano para ver se a gente cresce pelo menos 30% da nossa área, para que a gente possa sempre estar crescendo a questão das áreas de plantio de soja e de milho também. Os Estados Unidos detectaram o primeiro caso de gripe aviária em suínos. A informação veio depois de testes realizados em fazenda no Oregon. Uma criação de quintal com aves, gado e porcos nos Estados Unidos registrou o primeiro caso de gripe aviária em suínos. O Departamento de Agricultura norte-americano e as autoridades veterinárias do estado do Oregon estão investigando o caso. Embora não apresentassem sinais da doença, os porcos da fazenda foram testados, porque aves da mesma granja haviam testado positivo dias antes. Os resultados dos suínos apontaram que um deles estava infectado com H5N1. Os testes foram negativos para 2 dos porcos e outros 2 seguem com resultados pendentes. Assim como as aves, os suínos foram sacrificados para facilitar análises diagnósticas adicionais. A fazenda não realiza operação comercial e foi colocada em quarentena, assim como os demais animais do local. De acordo com o Departamento de Agricultura, não há preocupação com o suprimento de carne suína no país, nem com a transmissão para humanos, já que o risco permanece baixo. Enquanto isso, aqui no Brasil, os preços dos suínos seguem em alta, assim como os preços da carne bovina. Os preços da carne suína e do animal vivo seguem em alta pelo 6º mês seguido aqui no Brasil. De acordo com pesquisadores do CPEA, a elevação no final do mês de outubro se deve ao ritmo recorde das exportações brasileiras da proteína in natura e ao aumento da demanda interna. A baixa disponibilidade de animais em peso ideal para abate também impulsiona os valores. Com a oferta escassa, os preços da carne bovina também estão em alta em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Em São Paulo, o indicador do boi gordo CPEA B3 e a carcaça casada, negociada no atacado da Grande São Paulo, acumulam avanços de mais de 15% somente no mês de outubro. A variação dos reajustes reflete a oferta de cada região. Desde o final de junho, enquanto o indicador do boi gordo CPEA B3 teve ganho de 40%, as demais praças do Centro-Norte avançaram entre 44% e 63%. A carcaça casada de boi no atacado da Grande São Paulo, referência para os preços da carne no mercado interno, se valorizou 36% no mesmo período.
A chuva tão esperada pelos agricultores pode ser uma dor de cabeça para os produtores de hortaliças. O excesso de água prejudica o cultivo e é preciso tomar alguns cuidados para não ficar no prejuízo. Eu tenho certeza que o desejo de todo mundo é chegar no hortifruti, na feira e encontrar vegetais assim, viçosos, bonitos e com coloração vibrante. Mas o que para muita gente, as nuvens escuras com promessa de muita chuva, são motivo de comemoração. Nas hortas, a realidade não é bem essa. A época chuvosa, o excesso de umidade no caso, o excesso de chuva, traz sim danos para diversas culturas, principalmente folhosas e horticultura. Porque o excesso de umidade traz patógenos para a área, onde traz contaminação para as plantas e aí pode estar causando doenças, principalmente fungos e bactérias. Além disso, os temporais afetam a logística por conta das dificuldades de acesso em estradas rurais, em casos de hortas que ficam mais longe dos centros urbanos. A soma desses fatores constitui-se em um prejuízo de até 30% da produção para alguns agricultores. Esse momento é um momento muito prejudicial para a produção desses produtos, impactando diretamente o preço deles no momento de comercialização. Olha, cuidar de hortaliças durante o período chuvoso exige alguns esforços. Já que a chuva vem em quantidade maior, o solo fica mais úmido, mais encharcado e isso em canteiros sem proteção acontece essa situação aqui, ó. Por exemplo, a planta encosta diretamente na terra muito úmida, a terra está bem molhada e acaba apodrecendo as folhagens, nesse caso aqui. E, Manuel, qual que é a dica aí, então, para evitar esse tipo de situação? A primeira delas, o espaçamento de plantas vai melhorar a oxigenação, a circulação de ar entre as plantas e assim vai diminuir a chance disso acontecer. E outra dica é a utilização de plástico mulch, que é uma tecnologia que lançaram e está auxiliando muito nós produtores rurais. Ajuda muito a proteger as plantas e também ajuda muito a segurar as ervas daninhas que nascem entre elas para competir com luz e alimentação. Isso melhora muito a drenagem do solo, porque a água ela não vai bater e não vai descer toda para dentro do solo, ela vai escorrer para as laterais. E também melhora na condição da planta, onde ela consegue absorver melhor os nutrientes, porque não vai ter disputa com outras plantas e assim a gente consegue ter uma produtividade melhor. O tamanho do canteiro e, vamos dizer assim, a altura, tem alguma altura recomendada? A dica que eu dou é fazer o canteiro o mais alto possível. Eleva o canteiro o mais alto possível, deixa a terra o mais fofa, porque isso vai diminuir o excesso de água. A água vai infiltrar melhor no solo e não vai estar deixando o solo encharcado. Aqui na horta, o Manuel faz o possível para evitar prejuízo. Ele aposta em algumas culturas que dão melhor resultado em cultivo, como por exemplo o jiló. A planta é mais resistente a chuvas e está com bom preço de mercado. E tem também outras curiosidades que variam de cultura para cultura. Muitas pessoas falam que as hortaliças não gostam de água na folha, eu acho pelo contrário. As hortaliças folhosas, principalmente, elas gostam sim de água na folha, mas não com excesso. Elas gostam sim de ser refrescadas durante o dia, nos períodos mais quentes do dia, mas já é uma cultura totalmente diferente do tomate ou de outras culturas, por exemplo. O tomate já é uma solenácea, já é uma cultura que não gosta de água na folha, já é muito suscetível a fungos e bactérias, por isso o sistema que a gente utiliza no tomate é totalmente diferente das folhosas. Mas uma coisa é certa, produzir em período chuvoso exige mais do horticultor. Por isso, muitas hortaliças tendem a ter um valor mais elevado de mercado, já que não é nada fácil cultivar nesse período, com pancadas de chuva e ventos fortes. O ciclo de produção de folhosas é mais curto, né? Então, logo que começam as chuvas, a redução ela já vai se percebendo nos próximos dias, visto que o ciclo é mais rápido dessas culturas. Algumas outras, como o tomate, por exemplo, pode demorar mais, mas as folhosas, principalmente alface, couve, que são de ciclo mais rápido, a gente consegue sentir de forma mais rápida. Grandes propriedades rurais têm provado que é possível produzir mais e com sustentabilidade. Um exemplo vem de Querência do Norte, no Paraná. Numa área de 1.327 hectares, a fazenda Jaracatiá desenvolve um trabalho que inclui até produtos residuais. Quem vai contar tudo para a gente é a Flávia Garcia Cid, que é diretora administrativa da fazenda. Bom dia, Flávia. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês.
Flávia, eu acho que o exemplo de vocês pode impactar muita gente, muitos produtores rurais. Vamos começar do começo, então. Quando vocês disseram, olha, vamos investir na sustentabilidade, como foi esse começo da história? Então, Kelly, nós começamos, na verdade, né, trabalhamos com a pecuária, tradicionalmente, e foi despertado em nós o desejo de começar uma atividade bem diferente, né? Que seria o plantio, o cultivo de plantas aromáticas e medicinais para a produção de óleos essenciais e também de folhas secas para droga vegetal, né? E quando entramos dessa nova atividade, começamos também com fazer todo esse manejo de maneira orgânica, né, certificada, e uma coisa foi puxando a outra. Com o manejo orgânico, começamos a abrir várias visões, né, para implantar também o sistema ESG dentro da nossa atividade, né? Então, trabalhamos todo um sistema de gestão administrativa dentro da empresa, e para o lado de fora seria da parte ambiental e também da parte social, né? Então, nós criamos vários programas dentro da fazenda, como coleta seletiva de lixo, uso racional da água. Também dentro da nossa fábrica temos assim um sistema que a gente chama de desperdício zero, e também nós utilizamos o resíduo para um fim, né, uma outra finalidade, que seria um biofertilizante. Então a gente tem cuidado de todos esses lados que envolvem a sustentabilidade. Flávia, são vários projetos que envolvem muitas etapas, muito planejamento. Principalmente Sim. No começo, quais foram os principais desafios, hein? Nosso principal desafio primeiro foi essa atividade, né? Uma atividade que nós decidimos fazer a larga escala, né? Tem alguns produtores, porém a pequena escala. Então foi uma universidade, aprendemos com cada planta, montamos a indústria, né? Quando entramos nessa questão da sustentabilidade, nós começamos a desenvolver projetos de como vamos usar menos água para preservar. Então, pusemos uma estação meteorológica para a gente ver ao real quando necessitaríamos usar os nossos pivôs, né? Também estamos fazendo agora um trabalho de verificação da água através de drones térmicos, né? Para a gente realmente utilizar a água somente quando necessário. Também estamos preservando as nascentes em parceria com a Pocamar. Fizemos também na nossa mata uma RPPN para fins de educação, de ambiental, de também pesquisa, né? E assim foi indo. Começamos a educar os funcionários e todos das fábricas quanto à coleta seletiva de lixo, né? E a etapa final foi realmente pensar o que poderemos fazer com o resíduo da nossa de óleos essenciais, né? E após várias pesquisas, criamos algo assim inovador, né? Que seria o biodigestor das plantas aromáticas. O biodigestor já é utilizado em várias atividades, porém para a nossa não. E também um biofertilizante líquido só, que é o resíduo dessas folhas, né? Que ele é totalmente natural, e eu falo vegano porque não tem uso de resto animal nenhum. Flávia, então tudo isso passa, claro, por ações, estudos, capacitação, inclusive de toda a equipe da Fazenda, né, para um novo olhar. Você trouxe algumas informações, tipo, olha, a gente usa o drone, a gente faz hoje uma gestão melhor da água. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala, obviamente, em proteger o meio ambiente, mas também numa economia para o produtor, por exemplo, na questão da água? Sim, na verdade, a sustentabilidade é bem maior que tudo isso. O ambiental também é o social, né? Então, a gente também cuidar do ambiente, ter atividades, que eu creio que é possível em toda atividade agropecuária, de fazer exploração racional, que eu falo, né? Sem ser depredativa do meio ambiente. E também cuidar do lado social, que é os nossos trabalhadores, as comunidades que estão à nossa volta, impactar positivamente eles, né? Então, a sustentabilidade é muito abrangente, né? Não só da gente cuidar da água, das nossas matas, mas também do material humano, né? Seja o nosso funcionário, suas famílias, como as comunidades à volta, para prosperemos juntos, seja
seja em valor econômico, em facilidades da vida moderna, né? Então é bem abrangente. E nessa questão social, então, né? Que tipo de mudança no dia a dia, na prática, que você já sente, já percebe da própria equipe aí na fazenda? Sim, nós começamos desde o começo, né, com funcionários que a gente começou a, por exemplo, hoje o meu gerente, que era o gerente da indústria, hoje é o gerente da áreas, né, de sustentabilidade, ele era um cortador de cana, se tornou nosso caseiro, e a gente foi treinando, ele foi por diversas atividades e foi sendo capacitado para chegar a esse posto de uma gerência muito importante, né? Por exemplo, a gerente da indústria, nossa indústria, é uma menina que ela cursa uma faculdade, né? Ela tem 20 anos, então estamos treinando. Então, nós estamos tratando pessoas que não tinham perspectivas muito de crescimento ou até de conhecimento, a gente começou também com isso. Por outro lado, na comunidade à volta da gente, a gente montou um instituto, como se fosse uma ONG, né? E nós estamos vendo a necessidade social dessa comunidade para trazer, por exemplo, para as crianças, um parquinho, para a educação, psicólogos, e ver o que a comunidade necessita, né? A gente também, na nossa fazenda, tem várias famílias que moram lá. Uma coisa que também nós trouxemos foi a internet, nós tivemos a possibilidade de trazer a cabo. Então, todos também têm esse recurso que é da modernidade, né? Não é essencial, porém traz uma facilidade. Então, várias medidas que a gente foi, inclusive a coleta seletiva de lixo, foi melhorando também a qualidade de vida dos funcionários, trazendo, além disso, uma consciência ambiental. Flávia, e quando aconteceu essa mudança de chave? Em quanto tempo já vocês aplicam todas essas técnicas? Olha, a nossa atividade, essa dos óleos essenciais, a gente começou em torno de 10 anos, né? Eu acredito que há uns 2 anos depois, uns 8 anos atrás, foi quando realmente despertou essa consciência maior, foi quando a gente abraçou ter o cultivo orgânico, sendo certificado, né? Então, abriu-se um novo mundo e começamos a ver toda essa questão ambiental, social, de uma maneira diferente, né? Eu acho que entrar nesse sistema orgânico mudou muito a nossa mentalidade, né? Então, é uma quebra de paradigma. E disso foram surgindo ideias, nós sempre tivemos o desejo de melhorar em todos os aspectos, seja no social, seja no ambiental, né? E ser uma empresa que não só pensa em nós, né? Mas pensa no entorno de nós, na nossa preservação e também nas pessoas e na comunidade à volta. Pois é, e hoje são cerca de 15 toneladas de óleo essencial por ano, né, a produção. Por exemplo, óleo de citronela, né? Então, são produtos que a gente conhece muito bem, né? Sim, as pessoas hoje em dia conhecem muitos óleos para aromaterapia, que é maravilhoso, né? Porém, óleo essencial prima para diversos segmentos, né? Como nós temos um óleo que produz um medicamento, né? Que é utilizado, muito vendido em farmácia. Nós temos cosméticos, mercado de cosméticos, mercado de insumo agrícola, mercado de produtos de limpeza, de veterinário também. Então, a matéria-prima é muito rica, né? Que muitas vezes o público em geral não conhece, né? Inclusive, os essenciais são inclusive usados como conservante, linguiça, né? E outros produtos alimentícios. Ou seja, diversos usos, né? Então, muita gente agora, Flávia, deve ter ficado curiosa. Quais são as plantas medicinais e aromáticas que são cultivadas atualmente na fazenda? Hoje nós trabalhamos, né, com a citronela, nosso chefe, a melaleuca, que é uma planta australiana, que a gente trouxe todo o know-how, né, e cultivamos, o capim-limão, a palma rosa e a erva baleeira, que é um caso muito interessante, que é uma planta nativa brasileira e ela tem um alto poder anti-inflamatório, né? Então é essa que a gente tem parceria com um laboratório médico que produz um medicamento que tem um potencial incrivelmente anti-inflamatório e é uma planta nativa brasileira, da nossa riqueza que esse país tem, que é imensurável, né?
Exatamente. Flávia, você trouxe para a gente várias ações que foram adotadas na Fazenda. Tudo começou há 10 anos, de uma forma mais intensa, então de 8 anos para cá. E a gente tem mostrado aqui no Record News Rural como o Brasil tem sido cobrado cada vez mais, né, sobre ser sustentável, comprovar realmente o respeito ao meio ambiente, à agricultura verde e tudo mais. De que forma hoje, para vocês, na prática, né, quem já adota esses protocolos, tem algum benefício, por exemplo, na hora de conseguir um financiamento, na hora de comprovar realmente que já utiliza essas práticas, né? Existem algumas vantagens na hora de conseguir, por exemplo, um financiamento? Sim, hoje nós temos, assim, eu vejo que as práticas, primeiro, para a nossa própria atividade econômica, para o solo, para o manejo, realmente há um benefício palpável, né? Porque aumenta a produtividade, né? Inclusive esse biofertilizante que nós desenvolvemos, que vai ser lançado agora no mercado, tem aumentado a produtividade em grãos de uma maneira inexplicável, né? Então já há um impacto econômico também, né? E agora abre outras portas também. Por exemplo, trouxe clientes para fazermos parcerias em outras plantas que necessitavam desse manejo sustentável, né? Hoje também a questão de uma visibilidade até para bancos e até para outras indústrias e projetos é muito grande, né? Hoje essa palavra, né, é uma palavra muito valorizada, principalmente no exterior, a sustentabilidade, né? Mas uma sustentabilidade real, né, séria, que é colocada em prática, né, que é palpável, né? Porque hoje nós temos esse greenwashing, que seria toda essa palavra utilizada, porém isso é uma realidade na prática, né? Isso não acontece conosco. E tem trazido realmente negócios e unidades para nós. Exato, muita empresa foca, né, nessa questão ESG que você comentou, né? Existem linhas de crédito que apoiam realmente quem trabalha focando a sustentabilidade. Então, são quebras de paradigmas, como você também já mencionou, importante para a gente trazer aqui, para até servir de luz, né, de inspiração para outros produtores. Sim, eu acho que esse é o caminho. Por exemplo, nós estamos aí à beira da COP, está todo mundo desesperado por várias restrições que o mercado europeu fazer, né, que podem impactar muito grande nosso país, que é dominado por uma atividade agropecuária, industrial, né? Então, eu acho que, assim, isso tudo, a sustentabilidade, a gente mudar o nosso. Claro, nós temos que ir lá, apresentar nossos projetos, mas também começar a ter atitudes práticas para mudar essa realidade, né? Que daqui a uns anos muitas coisas vão ter barreiras, até comerciais, né? Então a própria sustentabilidade, a visão nova desse agronegócio tem que passar, que nós já falamos, quebra de paradigma, porque isso também vai impactar o bolso do produtor. Exatamente, por isso que é preciso realmente ter esse novo olhar. Nosso agro é forte, a gente sabe que a gente consegue cada vez mais avançar. Temos um código florestal robusto, mas sabemos também que a gente sempre consegue avançar. Flávia, foi muito importante ter trazido o exemplo de vocês aqui no Record News Rural. Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você. Parabéns pela iniciativa que começou lá atrás, né? E hoje é um sucesso. Um bom dia, até a próxima. Muito obrigada, Kelly. Um bom dia para vocês todos. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. MPS em grânulo único.